Eu espero que você esteja bem, que as bênçãos do nosso Deus tenham sido abundantes na sua vida. Que oportunidade tão preciosa que Deus nos deu para estarmos juntos para mais um momento de reflexão. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Eu quero nessa data, nesse dia, essa oportunidade tão preciosa, compartilhar uma mensagem de Deus aos nossos corações. O texto de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e o verso é o 20, verso 20 a 24. Diz assim o verso 20: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. E aí ele diz: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E, contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Estava pensando nesse texto, irmãos, e decidi compartilhar aqui com você essa palavra, porque Jesus aqui nesse texto ele está reprovando a atitude de moradores de 3 cidades. Jesus repreende essa Jesus ele lamenta, ele reprova a atitude dos moradores de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Mas é interessante pensar que ele diz assim que para Corazim e Betsaida, no dia do juízo haverá menos rigor para essas cidades do que para Tiro e Sidom. Então, observando Tiro e Sidom na Bíblia, a gente percebe que a Bíblia não dá muito detalhe dessas 2 cidades, Tiro e Sidom, mas no Velho Testamento tem profecias contra ela em Isaías, em Jeremias, Ezequiel. Tem profecias contra essas cidades, ou seja, foram pessoas nessas cidades que foram pessoas más, foram pessoas rebeldes, foram pessoas que desobedeceram a Deus e tinha profecias severas contra elas. Mas tem uma outra cidade também que é Cafarnaum, que o Senhor Jesus diz também que no dia do juízo haverá menos rigor para Cafarnaum, haverá menos rigor para Sodoma do que para Cafarnaum. E Cafarnaum a gente já tem, e Sodoma a gente já tem uma certa ideia de quem eram os moradores de Sodoma. Sinônimo de promiscuidade, sinônimo de impureza. Tanto é que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo Senhor em Gênesis capítulo 19. Mas o Senhor diz que para essas cidades haverá menos rigor. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida. Haverá menos rigor para Sodoma do que para Cafarnaum. Mas a gente fica pensando, o que será que Corazim, Betsaida e Cafarnaum, o que será que os moradores dessa cidade fizeram para que o Senhor demonstrasse tanta tristeza, tanta insatisfação com a atitude desses moradores? Observe a palavra que ele diz assim: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. A palavra ai de ti, a expressão ai de ti, ela expressa tristeza e irritação de alguém que ofereceu aos homens a melhor coisa, o bem mais precioso, e eles não se importaram. O que foi então o pecado de Betsaida, de Corazim e de Cafarnaum? Esse pecado que eles cometeram, que entristeceu tanto o Senhor, irmãos, é o pecado da indiferença. Porque o Senhor diz assim: se em vós, se em Tiro e Sidom estivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles teriam arrependido. O Senhor Jesus operou grandes milagres em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum. A gente percebe o Senhor Jesus operando a grande cura na sogra de Pedro. A gente percebe o Senhor Jesus curando o servo do centurião. A gente percebe o Senhor Jesus expulsando demônios em Cafarnaum. Então, foram grandes maravilhas que o Senhor fez nessas 3 cidades.
O que é interessante pensar também é que os moradores dessa cidade, eles não perseguiram o Senhor Jesus, eles não o ameaçaram de crucificar, mas eles cometeram um pecado tão grave que o Senhor Jesus reprova. Esse pecado é o pecado da indiferença, o pecado de não dar importância para a presença do Senhor naquela cidade. Eles tiveram a oportunidade de ouvir e ver o Senhor Jesus na sua cidade, fisicamente, mas eles não deram importância, não valorizaram o Senhor. Eles trataram com indiferença. E o Senhor Jesus reprova essa atitude deles. Sabe por quê? E a atitude que Deus esperava desse povo, dessas 3 cidades, de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, era a atitude do arrependimento. E diz no verso 20, diz, na parte B, na última parte do verso, ele diz, pelo fato de não se terem arrependido. Então o Senhor Jesus esperava que esses moradores dessas cidades, Cafarnaum, Betsaida, Corazim, que eles se arrependessem de seus pecados, que eles se humilhassem. Arrependimento resulta em humilhação, mudança de atitude, mas esses moradores dessa cidade não se humilharam, não se arrependeram diante do Senhor. É necessário arrependimento, queridos. Nós devemos nos arrepender diante dos grandes feitos do Senhor, porque é aquilo que foge do nosso controle, é aquilo que está além da nossa capacidade, é aquilo que nos humilha. Os grandes feitos do Senhor nos humilham, porque quando a gente percebe os grandes feitos do Senhor, nós percebemos que nós não somos nada diante da sua presença. Mas esse povo lá de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, eles não se humilharam diante do Senhor. Queria nessa oportunidade despertar você, chamar sua atenção, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Deus tem feito grandes coisas na nossa nação. Deus tem despertado a nossa nação. Deus tem chamado a nossa nação ao arrependimento, gente. Alguns estão dizendo que esse coronavírus é um grande mensageiro, é um mensageiro que tem vindo para despertar a nossa nação, e nós não podemos continuar parados, quietos, com o coração gelado, com o coração aí só planejando coisas para frente quando passar essa fase de quarentena. Mas é um momento para refletir, é um momento para nos humilhar diante da grandeza do Senhor. Diante desse feito do Senhor, a gente só percebe o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos limitados. Por isso é tempo de nós nos arrependermos, reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos nossas limitações, reconhecemos muitas vezes que nós estamos andando longe da vontade do Senhor. Por isso é tempo de se humilhar diante do Senhor, de exaltar o seu nome, a sua grandeza, de exaltar o poder infinito do Senhor. Quero concluir a palavra dessa meditação dizendo que Deus nunca vai aceitar que o tratemos com indiferença. O Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, nunca vai aceitar que nós o tratemos com indiferença. Porque Ele sempre se fez notório. Ele sempre se revelou a nós de maneira grande. E a maneira de se revelar a nós exige de nós adoração, exige de nós humilhação. E, queridos, eu digo para você que se nós não nos humilharmos nesta vida diante dele, nós teremos que nos humilhar na eternidade. Isso será tarde. Por isso, esse é o tempo. Eis o tempo oportuno para se humilhar diante do Senhor e se arrepender das nossas maldades. Porque vai chegar o dia que nós vamos estar diante dele. E para que nós não nos humilhemos tarde demais, pedindo um perdão que não será aceito, nós precisamos nos humilhar aqui e pedir e buscar o seu perdão. Para que um dia, ao chegar diante dele, no dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, nós nos apresentemos nesse dia, mas para adorá-lo, para exaltá-lo com louvor, com alegria indizível. Reflita nisso. Olhe para você nessa hora.
pense na sua vida. Não planeje coisas para frente, mas olhe para nesse momento. Hoje é o dia, hoje é o momento, é a hora, é agora de refletir dentro de nós e de pensar na maldade que temos feito, na maneira como temos servido o Senhor, nas nossas negligências, nas nossas desobediências, na maneira que nós temos tratado o Senhor, querendo ou não, nós muitas vezes tratamos o Senhor com indiferença. Se você for analisar, não tem nos faltado nada. Ao longo dessa nossa vida, Deus tem nos abençoado grandemente e Ele tem realizado grandes feitos na nossa vida. E muitas vezes nós o tratamos com indiferença. Mas é tempo de nos humilhar diante do Senhor. E fazer que nem Davi fez no Salmo 103, não é? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Louve a Deus pelas coisas que Ele tem realizado na sua vida e adore o Senhor. E conserte a sua vida com Ele e diante dEle. Queria orar por você nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Palavra que nos desperta. Palavra que faz refletir o quanto muitas vezes nós somos ingratos. Quanto muitas vezes estamos indiferentes diante dos grandes feitos do Senhor. Mas nessa hora, Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa nossos pecados. E nos dá um coração sensível para a gente perceber cada situação, cada bênção, cada maravilha que o Senhor tem operado. E para que diante delas, ó Deus, nós exaltemos o Teu nome, nós adoremos a Ti como o Senhor merece, ó Deus. Eu oro por essa pessoa que está nesse momento me ouvindo e orando comigo, Senhor. Que Tu abençoe a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a vida da Tua igreja, do Teu povo, ó Senhor. Para que de fato venha exaltar o Senhor pelas grandes obras realizadas na vida dos Teus filhos, Senhor. É o que eu te peço e o que eu oro, e no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que a palavra de hoje tenha sido um alimento, um despertar para o seu coração. Que Deus abençoe e a gente se vê numa outra oportunidade. Fique com Deus.